Olá, boa noite, pessoal. Como estamos? Eu resolvi dessa vez fazer aqui no Insta e depois baixar isso daqui e subir lá no YouTube, porque esse negócio de ficar fazendo nos dois ao mesmo tempo me deixa meio doido de onde olhar. Bom, hoje eu queria começar uma nova sequência de lives. Uma sequência agora dedicada que eu já tinha comentado que eu queria fazer uma sequência mais dedicada à questão dos corpos energéticos, mais dedicada a essa percepção nossa, dessa forma mais ampla, dessa forma dos nossos corpos energéticos, de como que a gente funciona, como que funciona essa anatomia sutil do nosso corpo, como que funciona essa anatomia do nosso ser de uma forma mais ampla, mais aprofundada. Isso vai trazer uma facilidade para que a gente olhe para a gente a partir de um outro lugar. Fala, gatão. Tá aqui com a gente, né? O meu gatão hoje tá aqui com a gente. Bom, oi Dani, boa noite. Então, a intenção é que a gente faça uma nova sequência de 7 lives em que a gente vai trabalhar mais sobre essas questões energéticas, sobre essa questão da anatomia sutil, sobre essa questão de como se entender no meio disso tudo. Então, como é que eu posso olhar para essa questão dos corpos energéticos? Hoje a voz não quer sair. O que são esses corpos energéticos e como é que eu posso entender isso? Bom, primeira, vamos partir do básico do básico. Nós temos um corpo físico. O nosso corpo físico é a base, digamos assim, material entrelaçada nas outras camadas não materiais dos nossos outros corpos, tá? Então, nós temos esse corpo físico que, conectado a ele, em especial através de cada um dos chakras. Os chakras, eles servem como vórtices energéticos. Ei, Rodrigo, ei, marketing easy. Os nossos corpos físicos, então, têm os nossos chakras, que servem não apenas como propulsores, né, para trazer a energia universal, a energia do Ki, a energia do Prana para dentro dos nossos corpos, nos nutrindo, mas eles também são como se fossem pontes, como se fossem pontos de contato entre os nossos corpos dessa dimensão, da terceira dimensão da fisicalidade da matéria, e os nossos corpos de outras dimensões, os nossos corpos conectados a outras partes, né, as outras dimensões, os nossos outros corpos sutis. Isso faz parte, inclusive, do processo que a gente vai aprendendo dentro do sistema arcturiano de cura multidimensional. A gente tem uma parte especificamente para trabalhar com corpos energéticos, que é uma parte que eu particularmente gosto muito. Bom, então, além do nosso corpo físico e de cada um dos chakras que vão fazer exatamente esse movimento de não só puxar a energia, como conectar como um vórtice energético, que faz com que essas realidades se sobreponham, se superponham, a gente tem esse entendimento, né, dessa conexão superposta de realidades e de dimensões a partir de uma base da fisicalidade, a partir da base da fisicalidade do nosso corpo de terceira dimensão. Se alguma coisa que eu tô falando aqui não ficar clara, pessoal que tá aqui agora ao vivo, por favor, dá um alô. A intenção é que isso fique o mais claro possível, mesmo para quem ainda não tem um acesso prévio a esses saberes. A intenção é realmente trazer isso da forma mais clara e eficiente para que seja um conhecimento público, um conhecimento compartilhado. Então, se nós somos feitos não apenas do nosso corpo físico, mas desses vários corpos sutis que se entrelaçam e que estão também como corpos dimensionais, então, além do nosso corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, que a gente sempre ouve falar, né, e o próprio corpo físico, a gente tem os corpos conectados a dimensões diferentes em que a gente se expressa. Cada um de nós é naturalmente um ser multidimensional. O que significa que nós somos um ser multidimensional?
significa que parece que eu estou apenas aqui na terceira dimensão, parece que eu sou só esse pedacinho aqui de corpo que vocês estão vendo, mas esse pedacinho de corpo que nós estamos vendo aqui está completamente conectado e interligado ao meu eu multidimensional que se expressa em várias dimensões ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o mesmo ser se expressa em vários formatos diferentes, com linguagens distintas, porque cada uma dessas dimensões tem linguagens distintas. Oi, Grace. Então, cada um de nós vai ter essa expressão multidimensional do nosso ser, conectada com realidades distintas, conectada com uma expressão de linguagem diferente. Quando a gente vai estudando e fazendo esse contato mesmo com cada uma dessas dimensões, com a terceira dimensão que nós já estamos, com a quarta dimensão, com a quinta, com a sexta, com a sétima, a gente percebe que as linguagens mudam, a forma delas muda. Aquilo que denomina, que molda cada uma das dimensões é diferente em cada uma delas. Então, de novo, conectando com o que eu já falei na última sequência das 7 lives, né? As linguagens nossas, as linguagens do universo, as linguagens do ser humano, nós temos linguagens distintas e nós sabemos o que são essas linguagens e como reconhecê-las. É natural do nosso ser reconhecer isso. Então, nós podemos receber essa linguagem natural do nosso ser, que é diferente. Bom, então, se a gente tem, né, os nossos corpos coabitando, né, superpondo essas dimensões e conectando isso com o nosso próprio corpo, entender o nosso corpo físico, a fisicalidade, se torna uma grande chave de compreensão desse lugar mais amplo do que nós somos. Entender a fisicalidade é uma maneira de a gente aprofundar no nosso corpo físico, de a gente aprofundar, de ser a porta, tipo a chave cadeado mesmo, para abrir essa dinâmica, para abrir esse entendimento e essa vivência do que é o meu eu multidimensional, do que sou eu expresso nas minhas várias dimensões, do que sou eu me expressando em toda a minha potência, não apenas na fisicalidade, mas me expressando em toda a minha potência, me alinhando com todas as expressões do meu ser. E vocês já me ouviram falar na última sequência de lives, vocês vão me ouvir falar disso muito, sobre criar esse eixo do nosso ser. Quando a gente está falando em criar esse eixo do nosso ser, em criar esse centramento do nosso ser, o que a gente também está falando é criar esse reconhecimento que existe um eixo, que existe um centro, que existem várias manifestações do meu ser, inclusive em outras dimensões, que eu posso solicitar que se encontrem cada vez mais nesse centro, para que a gente possa ser essa manifestação de pura potência em todas essas dimensões simultaneamente. Isso potencializa enormemente tudo que a gente faz. Isso ganha uma força naquilo que a gente exerce, naquilo que a gente coloca no mundo, que é maravilhoso, que é incrível. É como organizar isso de dentro para fora. E uma chave fundamental é olhar isso através do nosso corpo físico. É como se o nosso corpo físico fosse um convite a estar presente. A gente já falou sobre o corpo como mestre do presente, a estar presente, né, em nós, e estando completamente presente em nós, entender como é que a gente funciona em todos esses formatos. O Matias fala uma coisa que eu gosto muito, não é exatamente assim que ele fala, assim, a maneira como eu interpretei o que ele fala, mas é conhecer a biologia, conhecer Deus, é conhecer como o espírito se expressa. A matéria e a biologia é a mais alta tecnologia que o espírito criou para se expressar, para ser, para estar na Terra, para terraformar, para estar aqui disponível. Então, todas as vezes que a gente olha com um cuidado, com uma atenção, com uma profundidade para o que é a fisicalidade, para o que é a biologia, para o que é o corpo físico, a gente está olhando com profundidade para o que é não só o que está aqui, mas o que está aqui entrelaçado com todas essas dimensões.
E aí quando a gente se propõe a isso, a gente começa a descobrir várias facetas do nosso próprio corpo, do nosso próprio ser, e como isso tudo se entrelaça, e como isso tudo, de novo, cai na questão de perceber a unidade, mas a unidade também do nosso ser. Porque uma coisa é eu falar, por exemplo, a unidade de reconhecer que eu sou um com toda a criação, que eu sou um com tudo que está em volta de mim, mas que eu sou um comigo mesmo nas minhas várias expressões multidimensionais, nas várias expressões do meu ser, que o meu ser está vencendo, inclusive agora, em dimensões diferentes. Então, quando eu estou reconhecendo, potencializando e me abrindo para receber o que o meu corpo tem para me dizer sobre mim, sobre as coisas, sobre o que eu sou, sobre o que são as coisas dentro do meu corpo, eu estou abrindo exatamente para receber todo esse movimento de dentro para fora. Então, conhecer o corpo físico não é à toa que sempre foi uma parte fundamental do trabalho de qualquer processo iniciático, das escolas iniciáticas ao longo da história como um todo. Porque conhecer o corpo físico é entender como a gente funciona, como perceber a maneira como, mudando coisas em nós, a gente se impulsiona mais, como perceber o que nutre a gente e o que não nutre, como perceber o que é verdade pra gente, como perceber o que é o eixo da gente, como esticar às vezes esse limite para que a gente libere as coisas que estão conectadas no nosso corpo. Essa é uma coisa que fazem muito em muitas escolas iniciáticas, em muitos processos de trabalho energético, de trabalho espiritual, de autoconhecimento. Por exemplo, ficar sem dormir direito, estressar o corpo fisicamente muito, porque o nosso corpo ele guarda as coisas do nosso subconsciente, principalmente do inconsciente e do subconsciente, mas ele guarda as informações, ele guarda os registros acásticos também, mas eu não vou nem entrar nessa parte ainda. Ele guarda as informações do nosso subconsciente, e na medida em que a gente tá com pouco sono, tá com uma demanda muito grande, energética muito grande, isso faz com que o corpo não consiga segurar a estrutura do subconsciente que já existia ali. Então, uma das coisas que fazem quando a gente está fazendo trabalhos longos, né, trabalhos de uma semana, trabalhos de 3, 4 dias pelo menos, é realmente estressar, digamos assim, até onde esse corpo consegue ir. Só um pouquinho. Estressar até onde esse corpo consegue ir. Estressar até onde esse corpo consegue ir exatamente para que a gente não consiga mais sustentar aquela trama que está no nosso subconsciente, que de alguma forma está nos impedindo de receber um novo formato, deixar aquilo tudo soltar, para daí então a gente receber um novo formato. Então vocês percebem que assim, o corpo ele é uma potência muito grande, ele é uma potência de criação e ele é uma potência de aprendizado sobre nós, sobre a forma como as coisas funcionam, sobre a maneira como a multidimensionalidade também funciona. E aí uma das coisas que eu gosto muito, assim, que a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais adiante, vão ser 7 lives só sobre essa questão dos corpos energéticos, que vai estar envolvendo corpo e corpo energético. Uma das coisas que eu gosto muito de perceber é que nós temos formas diferentes de como essa energia funciona no nosso corpo. Então a gente trabalha muito com vários sistemas de cura, com vários sistemas energéticos, com os canais, os meridianos, que trabalham com a energia de prana, que é a mesma energia do Ki, né, a energia universal, que está conectada com uma realidade que a gente está expressando uma energia universal conectada com a energia terrestre. Mas nós não temos normalmente muitas coisas que se dedicam a trabalhar com as linhas K, da energia K, que fala inclusive naquele livro A Chave de Enoch. As linhas K são aquelas que nos ligam ao nosso corpo galáctico. Oi, Luiz. Ao nosso corpo galáctico, a nossa expressão da nossa conexão com o corpo galáctico. Esse corpo galáctico vai estar juntando não só a expressão de toda a nossa multidimensionalidade, como a gente falou,
mas a expressão e o entendimento meu dentro da Terra, meu, da Terra com o sistema solar, do sistema solar com a galáxia, enfim, dessas escalas. E aí, eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente muitas vezes está olhando o nosso corpo físico e a nós mesmos como um indivíduo desconectado desse todo, desconectado de tudo que está em volta. Mas se você for observar, a Terra como um todo, ela é um organismo que tem um funcionamento próprio, que tem uma lógica própria, que tem os seus órgãos do seu corpo. Os seres humanos são uma parte, um órgão do organismo que a Terra é. Dentro do nosso corpo, aqui agora, a gente tem, por exemplo, milhões de bactérias, milhões de fungos, milhões de seres que estão habitando o nosso corpo. Inclusive, eu não sei se esse dado está correto ou não, mas eu vi um dado que falava que mais da metade do peso do nosso corpo, eu não sei se é do peso, mas que eu acho que é do peso, eu vou conferir isso para trazer, que mais da metade, acho que do peso do nosso corpo era formado por bactérias, por micro-organismos, não só bactérias, mas micro-organismos que habitam o nosso corpo. Que boa parte do nosso corpo não é o corpo, mas esses seres que habitam a gente. E para esses seres, nós somos o universo. Nós somos o universo desses seres. Eles estão aqui no nosso microcosmos e nós somos o universo desses seres. Assim como isso acontece com a Terra, com a gente, que nos abriga dentro do corpo dela, nós sendo uma parte, um órgão desse organismo Terra. E o organismo Terra habita um sistema solar, é parte do órgão do sistema solar. E o sistema solar habita uma galáxia, e essa galáxia habita um conglomerado. Então, a gente está sempre numa continuidade que muda em escala, mas que está sempre conectada. Essa realidade nossa conectada é a principal para a gente reconhecer essa nossa característica dos nossos corpos galácticos, dos nossos corpos energéticos de uma forma plena. Então, ao longo dessas próximas lives, a gente vai estar falando sobre esse assunto. Hoje a gente já está com quase 18 minutos. A proposta é que realmente as lives sejam curtas, de aproximadamente 15 minutos, às vezes vai um pouquinho mais, para que seja fácil da gente rever esse material e desse material ficar disponível, ok? Se você gostou disso, por favor, recomenda para um colega, para um amigo, se inscreve aqui, eu vou colocar isso daqui também no canal do YouTube. Se inscreve aqui com a gente e chega junto pro que mais vem por aí, porque a intenção é realmente colocar esse conhecimento em ação e em movimento, para a gente criar a partir desse lugar de unidade, de uma forma plena e entendendo o que nós somos aqui, ok? É isso, um beijo, boa noite e gratidão.